Beleza, aí. Então, hoje nós vamos começar, gente, a parte de óptica geométrica, ou melhor, a parte de óptica, né? Então, nós vamos começar com a introdução. Ficou feio. Ficou feio. Com o quê? Vamos lá. Professor, esse assunto de óptica não tem no livro, não, né? Está no módulo novo. Acabou, nós acabamos, está no módulo 3, né? Introdução à óptica, né? Então, nós vamos começar aí a nossa introdução à óptica. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, então, primeiramente, nós precisamos saber o que é óptica, né? Então, vamos lá. Óptica. Óptica. Deixa eu ver a galera chegando. Óptica. Óptica é a parte da física. Óptica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos. E os fenômenos luminosos. Então, lá, ó, o que é óptica? Óptica é a parte da física que estuda a luz, ó, e os fenômenos luminosos. Então, são todos esses fenômenos que nós vamos estudar aí, a luz que nós vamos estudar, né? Essa é a parte da óptica. Então, o que eu primeiro preciso fazer? Eu preciso primeiro estudar, vou fazer aqui um esquema, alguns conceitos, alguns que ficou feio. Vou estudar alguns conceitos básicos, né? Quais são esses conceitos básicos? Então, vamos começar aqui. Conceitos básicos ou principais? Vou por principais. Conceitos principais. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, a primeira coisa que eu preciso saber é o quê? Luz. O que é luz? O que é a nossa luz? Né? Galera chegando. Luz eu posso definir assim, ó. Energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Então, luz. O que é a nossa luz? Só para a gente definir. A energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Só para a gente lembrar, as ondas eletromagnéticas são as ondas que não precisam, elas se propagam no vácuo, né? Então, a luz ela vai se propagar onde? No vácuo.
Só a nível de curiosidade, que nós não podemos esquecer, quando aparecer assim, ó, quando eu falar assim, velocidade, quando eu falar velocidade da luz, né? Então, eu estou comentando a velocidade da luz. Qual vai ser o valor? Primeiro, ela vai ser representada pela letra C, certo? Ela vai ter uma representação letra C e o valor dela é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa é a velocidade de quem, gente? A nossa velocidade de quem? Da luz. Então, já temos aí um primeiro conceito. O nosso primeiro conceito. Luz, né? Luz. O que é a nossa luz? Energia radiante. Energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Está aí a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E aí, nós precisamos saber o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber as fontes de luz. Então, vamos aqui. Fontes de luz. As fontes de luz. Dentro das fontes de luz, eu vou ter duas. Quais são elas? A fonte de luz primária. A fonte de luz primária. O que é uma fonte de luz primária? Vai ser o quê? Emitem luz, emitem luz própria. Meu cachorro tá latindo ali. Emitem luz o quê? Espera aí, galera. Tô voltando. Então, nós temos aí as fontes de luz. A primária, o que é a fonte primária? Emite luz própria. É também conhecido como fontes primárias, né? Tá aí. Ou corpo luminoso. E aí, nós, nós também temos qual fonte? Qual, qual fonte? As secundárias. Secundárias. As secundárias. Quem são as secundárias? Se a primeira emite a própria luz, a secundária o quê? Elas o quê? O que elas fazem? Elas, na verdade, Absorvem. absorvem, mas também seria assim. Emitem a luz que recebe ou recebem, emitem a luz que recebe de outras fontes. De outras fontes. Então, por que isso? Só para você perceber, para você entender que é o seguinte: nós temos as fontes de luz primária, que vai emitir a luz, no caso nosso aí, a fonte primária de excelência é o Sol, né? É o Sol. A fonte de luz primária é o Sol. E aí, depois que o Sol emite, no caso a Terra não tem luz própria, então ela
vai receber a luz do Sol e nós conseguimos enxergar o céu, tudo, justamente porque ela emite a luz que recebe de outras fontes. Né? Então, eu tenho as primárias e as secundárias. Beleza? Copia aí, dá um tempinho para vocês copiarem. Professor. Gugu. Gugu. Acho que ele saiu. Deve estar no Rio. Então, vamos lá, né? Posso? Então, nós temos aí as fontes... Gugu. Professor, só um pouco. Ó. Professor. Oi. Não é melhor o senhor salvar quando o senhor terminar, tipo, tudo? Não, aí manda pra gente. Aí vocês não vão copiar e não vão prestar atenção. E porque, pelo menos, já que a gente tá sem um módulo, dá pra gente escrever, tipo, depois de boa, com mais paciência, entendeu? Não, mas vocês têm um módulo online lá. Certo? Então, vamos lá, né? Então, nós temos aí as fontes de luz primária e secundárias. A primária emite a luz própria, a secundária, ela recebe e reflete a luz, que é um fenômeno, né? Que vai ser um fenômeno. Tá. Então, nós já vimos aí os tipos de fontes, primária e secundária. Vamos ver os pincéis de luz, porque cada fonte, ou melhor, nós vamos ter o seguinte. Eu posso emitir a luz, vamos por aqui. E vai ser o seguinte. O pincel de luz. Como é esse pincel de luz? Então, nós vamos ver. Nós vamos ver o pincel de luz divergente. Pincel de luz divergente. O que é um pincel de luz divergente? Seria o seguinte. Os raios de luz divergem a partir de um mesmo ponto. Divergem de um mesmo ponto. Eu vou explicar para vocês o que é um raio de luz divergente. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui um ponto que está emitindo luz. Vou colocar um ponto laranja. Eu tenho um ponto que está emitindo luz. Então, esse ponto ele vai sair vários raios de luz de um ponto só. Então, eu tenho aqui os raios de luz, né, que estão saindo de um ponto só. E aí, dá até para fazer um desenho aqui. Olha como é que ele é. Ele sai de um ponto só, que esse é o ponto P, né?
Os raios de luz divergem a partir de um ponto. Ele sai de um ponto e espalha. São o pincel de luz divergente, tá? É o pincel de luz divergente. E aí, nós também temos o pincel de luz, o quê? Nosso pincel de luz, conhecido também como convergente. O pincel de luz, também conhecido como o quê? Convergente. O que é um pincel de luz convergente? Ele fala o seguinte: os raios de luz convergem para um mesmo ponto. Um mesmo ponto. Os raios de luz convergem, botou um E aqui, convergem para um mesmo ponto. Como seria isso? Vamos imaginar o seguinte. Seria o contrário aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar. Vou imaginar que eu tenho um ponto. Esse ponto vai acontecer o seguinte. Os raios de luz convergem. Ó, os raios de luz convergem para o mesmo ponto. Então, nós temos aí os raios de luz convergem para o mesmo ponto. Então, divergente sai do ponto para fora. Convergente vem de fora para dentro. Certo? Então, lá é o pincel de luz, né? Nosso pincel de luz. Os raios de luz divergem a partir do mesmo ponto, convergem, né? Primeiro, os raios de luz são os raios de luz divergentes e os convergentes. E tem o último, que são quem? São os raios de luz o quê? Cilíndricos. São cilíndricos. O que são os raios de luz cilíndricos? Simples. O que vai acontecer? Os raios de luz são paralelos entre si. Os raios de luz são paralelos entre si. Como assim? Ele é isso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um feixe de raios de luz. E eles são o quê, ó? Paralelos entre si. O feixe de raios de luz são paralelos entre si. Beleza? Então lá, ó. Até agora nós já vimos. Vamos bem aí rapidinho. Conceitos principais. Já vimos luz. Já vimos fontes de luz, que são as primárias e as secundárias. Já vimos os pincéis de luz, que são os pincéis divergente, convergente e cilíndricos. Os divergentes são os raios de luz que divergem a partir do mesmo ponto. Os convergentes, os raios de luz que convergem para um mesmo ponto. E os cilíndricos são raios de luz que são paralelos entre si,
é que eles vão passando aqui, ó, ele possui a mesma distância. Tudo bem? E aí, dentro desses conceitos aí, dentro da ideia desses conceitos, nós temos também os meios ópticos que nós temos que estudar. Os meios ópticos que temos que estudar. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos lá, nós temos o quê? Os meios ópticos. Tá, esses meios ópticos são três. Então, eles são três, os nossos meios ópticos, né? Vamos pôr de azul. Os meios ópticos são três. O primeiro, o transparente. O meio transparente. O que é esse meio transparente? Quando se fala de meio transparente, eu estou falando do seguinte: vai ser o seguinte, a luz atravessa a luz atravessa descreve, na verdade, a luz atravessa e descrevendo trajetórias regulares e bem definidas. Então, lá, quanto é o meio transparente? A luz atravessa descrevendo trajetórias regulares e bem definidas. Deixa eu te explicar isso. Vamos imaginar que eu tenho aqui um corpo transparente. Eu já sei que a luz, ela se propaga retilineamente. Então, vamos pôr um raio de luz aqui, amarelo. Então, ela se propaga retilineamente. Então, incidir dois raios de luz. Esses dois raios de luz, eles vão passar aqui por esse meio, ó, e vão voltar. A luz descreve trajetórias regulares. Foi ou não foi regular? Retinho. E bem definidas, está bem definidas isso aí. Então, transparente, um meio transparente, a luz não muda, ela passa, né? As trajetórias bem regulares e bem definidas. Isso é um meio transparente. Tá certo? E aí, nós também temos os meios, o outro meio, compreendido como translúcido. Translúcido. O que é o nosso meio translúcido? A luz, sempre a luz, descreve trajetórias irregulares
irregulares. A luz descreve trajetórias irregulares. Como assim, professor? Vamos entender? Vamos colocar aqui o meio. Nosso meio é esse. Certo? Vem lá a nossa luz. A luz, ela incide. Ela incide. Ela está se propagando normalmente. Só que aqui dentro, ela faz a maior bagunça, ó. Aqui dentro, ela faz a maior bagunça. Então, ela sai lá, ó. Essa bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, sai lá. Então, foi um meio irregular, entendeu? Ela descreveu que dentro lá, quando ela passou de um meio para o outro, ela descreveu trajetórias o quê? Irregulares. E por último, nós temos o opaco. Opaco. O que é um meio opaco? Seria o quê? O meio opaco é o mais simples de todos. A luz não se propaga. A luz não se propaga. Como assim? Vamos entender? Eu tenho lá o meu meio. Eu tenho o meu meio. Que a luz vai fazer o quê? Ó? Eu vou incidir a luz. Só que ela não vai passar. A luz nem entra e nem volta. Ela não vai passar. Certo? Ela não passa. Então, a luz não se propaga. Eu posso incidir qualquer quantidade de raio de luz aqui, ela não se propaga. Seria uma parede, né? Só para a gente entender. Transparente seria a água, bem limpinha, dentro de um copo de vidro transparente. A luz se propaga. Você vê de um meio e do outro. Depender da espessura da espessura do vidro do copo ou do tipo de água, passa a ser um translúcido. E se for um copo que não for transparente, ele pode ser um copo, uma xícara, por exemplo, ela é opaca, a luz não o quê? Não se propaga. Certo? É muito conceito. Depois, eu sei que estou indo bem rápidozinho aí, não estou dando nem tempo de vocês copiarem, mas a ideia é entender e depois você pode assistir o vídeo, ou uma outra hora, mas é você entender. Agora é a hora nem de copiar, é você estar entendendo e lá no fim, aí você parte, né? Para o vídeo e vai gravando, salvando esse caderno. Então lá, nós temos aí, o que nós temos aí? Introdução à óptica, os conceitos, fontes de luz, pincel, divergente, convergente, cilíndricos, meios ópticos, transparentes, translúcidos e opacos. Tá. Nós falamos de meio, então agora vamos ver os objetos, a ideia de objetos, né? A ideia de objeto. Então, ponto de um objeto. Uma outra coisinha que nós precisamos saber é o ponto de um objeto. Ponto de um objeto. Então, nós vamos ter 3 pontos de um objeto, tá? Nós vamos chamar de real, real. O que são os pontos reais? É o vértice
é o vértice de um pincel de luz incidente de luz vamos escrever diferente? Vamos escrever isso de forma diferente. Real. É formado pelo cruzamento. Eita, sei que ficou feio. Pelo cruzamento efetivo dos raios de luz. É formado pelo cruzamento efetivo dos, né, dos raios de luz. Certo? Então, vai ser o seguinte: ele é formado pelos raios de luz. Vou dar um exemplo de um ponto de objeto real. Então, tem aqui um ponto, esse é meu ponto. Então, se vem os raios de luz, passa um raio de luz aqui, passa outro raio de luz aqui, passa um raio de luz aqui, passa um raio de luz aqui, passa um raio de luz aqui. Esse é o ponto de quê? Conhecido como o ponto de objeto real. O pouco. Então, o ponto de objeto real. Isso é o quê? Ponto de objeto real é formado pelo cruzamento efetivo dos raios de luz. Todos os raios de luz se encontraram aí. E aí, nós também vamos ter o qual? O virtual. Esses dois que nós precisamos saber. Então, é formado este, vamos lá, este vai ser o seguinte, vamos lá, é formado pelo cruzamento prolongado dos raios de luz. Então, é formado pelo cruzamento prolongado dos raios de luz. Como assim? Vamos entender. Vamos colocar aqui um meio opaco. Eu vou pôr algo aqui opaco. Eu vou colocar aqui a luz não ultrapassa. Então, vamos imaginar que a luz está vindo daqui, está vindo daqui, está vindo daqui. Certo? A luz está vindo daí. Se eu prolongar esses raios, prolonguei, ó, esses raios vão se encontrar. Então, esse é o ponto. E esse é conhecido como qual ponto? Ponto de objeto que virtual. Por quê?
foi o prolongamento dos raios de luz. Lógico que eu não vou chamar de ponto de objeto virtual, eu vou chamar de objeto real ou objeto virtual. Então é fácil. O objeto real é formado pelo cruzamento efetivo dos raios de luz, pelos raios de luz. O virtual é qual? É formado pelo cruzamento do prolongamento dos raios de luz. Certo? Pelo prolongamento dos raios de luz. E um terceiro seria, seria o quê? Imprópria. Imprópria. O que é esta imprópria? Certo? A imprópria é nenhum nem outro. Então seria assim: os raios de luz não se cruzam. Não se cruzam. Ou melhor, não se encontram os raios de luz. E é por isso que não formam o quê? Imagem, tá? Não forma imagem, certo? Não forma imagem. Então, galerinha, estamos aí falando de óptica, né? Introdução à óptica. Não tem muito conceito. Não tem muito conceito. Por enquanto, não tem muito cálculo, tá? Nós estamos aí nos conceitos principais, falamos de luz, falamos de fontes de luz, pincel de luz, falamos de meios ópticos, falamos também de ponto de objeto, tá? Ponto de objeto. Ponto de objeto, né? E aí, eu posso não, devemos falar dos princípios da óptica, né? Geométrica. Então, vamos lá. Princípios da óptica geométrica. Pessoal, são aqui que começa basicamente o estudo da nossa óptica geométrica. Dentro desse estudo, esses princípios vão nos ajudar muito, tá? Não esqueça disso, que dentro desses princípios, eles vão nos ajudar bastante. E são alguns princípios aí, tá? Então, vamos ver esses princípios. Quais os princípios da óptica geométrica? Primeiro, nós temos aí a propagação, retilínea, da luz. Né? Nossa propagação retilínea da luz. Seria assim. Qual é esse princípio? Simples. É o seguinte.
em meio material e homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Ó. Então, primeiro princípio mais interessante. Em um meio material e homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Como que seria isso? Deixa eu esquematizar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo fazer uma lâmpada. Uma lâmpadazinha. E lâmpada feia. Então, o que a lâmpada faz? Emite luz. Mas vamos colocar aqui ali um objeto. Vamos pôr aqui o solo. Desenhar uma coisa bem legal para vocês entenderem. Tem aqui meu solo. E aí eu coloco aqui um objeto translúcido. Ou translúcido, não. Opaco. Opaco. Então, a luz se propaga em linha reta. Então, ela pode se propagar dessa forma. Ó. A luz saindo aqui, veio para cá. 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 Saindo aqui, ultrapassou. Né? Então, a luz se propaga em linha reta. Ó. Ela se propaga em linha reta. Mas nessa situação que ela passa aqui bem rente, ó. Que ela passa bem rente aqui. Ela cria aqui, essa região aqui, ó, gente. Essa região aqui. Ela cria o quê? Essa região, ela cria uma sombra. Então, sombra. Então, ó, propagação retilínea da luz em um meio material e homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Olha a luz aí se propagando em linha reta. E lógico, os raios são o quê? Todos esses raios são o quê? Raios, o quê? Retilíneos. Os raios são retilíneos. Tá? É por isso que se forma o quê? A sombra. Esse é o nosso primeiro princípio aí. Princípio da óptica geométrica. Propagação retilínea da luz em meio material e homogêneo. Em meio material e homogêneo. A luz se propaga em linha reta. E aí temos outro princípio. Eu vou desenhar agora também. Qual é o outro princípio? Fechar. O princípio. Propagação, né? É o princípio da independência. Epa, não é? Independência da luz. Ou melhor, independência dos raios de luz. Independência dos raios de luz. Como é isso? É o seguinte. A propagação
propagação de um raio, ou melhor, de um raio de luz não propagação de raio de luz não perturba não é perturbada, vamos por assim, ficou feio, não é perturbada por outro, não é perturbada por outro raio de luz, não é perturbada por outro raio de luz. E beleza. Olha lá, ó. Então lá, a independência dos raios de luz. A propagação de um raio de luz não é perturbada por outro raio de luz. Como assim? Vamos ver. Deixa eu esquematizar aqui. Certo. Vamos pensar num show. No show eu tenho os canhões de luz, ó. Nossos canhões de luz. Só que esses canhões de luz, ele basicamente, ele vai emitir uma cor só. Então vamos colocar o sol aqui para a gente entender. Então eu tenho aqui o sol, vou colocar outro canhão de luz aqui. Outro canhão de luz. Esse canhão de luz, ele está incidindo raios verdes. Retilinhos, né? E raios verdes. Então, nesta região aqui, vou até tentar pintar isso aqui. Nessa região, ficou grosso. Nessa região aqui, ó, se a gente pensar, ela é toda verde, né? Nessa região. Só que o outro raio de luz, ele é roxo. Ele também, ele é roxo, vamos pôr primária, né? Vamos pôr vermelho. Ele está emitindo raios de luz. Qual é? Ele está emitindo os raios de luz, ó. E coloquei vermelho, eu quero vermelho. Ele também está emitindo os raios de luz. Só que você percebe que um não interfere no outro, ó. Um raio de luz não interferiu no outro. Então, não há interferência. Então, aqui eu posso fazer isso. Não há o quê? Interferência. Não há interferência. Certo? Então, um não interfere no outro. Se um não interfere no outro, qual que eu estava usando? Acho que era esse, né? Um não interfere no outro. Então tá aqui, ó. Epa, apaguei. Então tá aqui, ó, os raios de luz vermelho. Lógico que nessa região vai ter uma outra cor, né? Então lá, ó. Independência dos raios de luz. A propagação de raio de luz
não é perturbada por outro raio de luz. Isso quer dizer, não há interferência. E por último, nesse primeiro momento, nesses princípios, né? Por último, nesses princípios, nós temos o princípio qual? Chamado princípio da quê? Será que eu não vou achar agora o pincel que eu estava usando? Não é esse? Não, acho que é esse. Então vamos lá. O princípio de quê? Da reversibilidade. Reversibilidade. O que é isso? Vocês vão entender. É o seguinte. Em idênticas condições, a trajetória idênticas condições, a trajetória percorrida pela luz, ou melhor, como fosse pelo raio de luz, como é? Pelo raio de luz. Ele ficou muito grande esse conceito. Vou escrever de outra forma. Reversibilidade. Então, posso escrever assim. O caminho descrito por um raio de luz é independente do sentido de propagação. O caminho descrito por um raio de luz é independente do sentido de propagação. Como assim, professor? Fácil. Vamos imaginar o seguinte. Vou imaginar que eu tenho aqui uma superfície refletora. Então, eu tenho aqui o meu ponto A e meu ponto B. Certo? Então, existe um raio de luz que saiu de lá, refletiu na superfície, chegou aonde? Em B. Tá, isso é o caminho de ida. Mas eu posso fazer isso do mesmo jeito e pode ser mudado o raio de luz. Eu continuo ter o ponto A e ter o ponto B. Então, veio do raio de luz sair de A, ele sai de B e chega onde? Em A. Gente, é aquela coisa, a avestruz, ela não sabe desse conceito, não. Ela pensa o seguinte, a teoria fala o seguinte,
ela enfia a cabeça dentro do buraco. Qual é a ideia dela? Ela pensa assim: se eu não vejo o leão lá, o leão não me vê. Então, ela não usa esse princípio da reversibilidade. Por quê? O caminho de ida da luz é o mesmo caminho de volta. Ó. O caminho de ida que foi de A para B é o mesmo de volta de B para A. Então, se eu vejo o leão me vê. Basicamente seria isso. Eu não estou à frente de um obstáculo opaco, né? Então, se eu vejo o leão que me vê. Então ela não, ela pensa que isso não acontece, né? É um caso legal de contar sobre isso. Eu estava uma vez no banco de trás do carro do meu pai olhando pelo retrovisor. Aí o que que aconteceu? Meu pai me chamou a atenção e aí eu mostrei língua para ele, pensando que, epa, ele está de costa. Então, se ele está de costa, ele não está me vendo. Mas ele estava me olhando pelo retrovisor. Eu estava vendo ele pelo retrovisor e isso significa que ele também estava me vendo pelo retrovisor. E eu mostrei língua. Tomei a maior surra, né? Tomei a maior surra. Então, nós temos isso aí, ó. Vocês estão vendo que é muito conceito, bastante conceito, o tempo todo conceituando, né? O tempo todo nós vamos estar conceituando isso aí. E aí, a gente vai indo aí vendo esses conceitos, né? E, por último, agora, nós chegamos aí aos nossos fenômenos ópticos. Esse nós vamos estudar. Eu vou comentar sobre eles hoje, mas basicamente nós vamos estudar os fenômenos ópticos separadamente, tá? Nós vamos estudar os fenômenos nós vamos estudar basicamente eles separadamente. Então, qual os fenômenos ópticos que nós vamos estudar? Primeiro, é a reflexão. Lembre que isso na próxima aula nós vamos estudar a reflexão. Qual é o fenômeno de reflexão? É o seguinte: a luz, reflexão. A luz volta a se propagar a luz volta a se propagar regularmente no meio de origem após incidir na superfície, na superfície. Então, lá, a luz volta a se propagar regularmente no meio de origem após incidir na superfície. Deixa eu te explicar isso. Vamos lá. Eu tenho aqui uma superfície. Vou colocar ela bem aqui, ó. Eu tenho aqui uma superfície.
Então, o que aconteceu com a luz? Então, vamos incidir a luz incidiu. Então, ela se propaga, ó, regularmente, não sofre desvio, ó. A luz se propaga regularmente. Então, isso também depende do meio lá, né, gente? O meio que ela se propaga. Aconteceu isso com você também? Tomei uma maior surra. Ó, a luz se propaga retiliniamente, tá? Essa reflexão. Entenda que não vai depender da luz, tá dependendo do meio lá, certo? Vai depender do meio. Nós vamos estudar isso separadamente, tá? Separadamente. Então, a reflexão, a luz volta a se propagar regularmente no meio de origem após incidir na superfície. O que você faz com isso? Presta atenção, o que você faz? Você não pega um espelho e coloca lá o reflexo no olho do seu colega? Isso é reflexão, tá? Isto é reflexão. E aí, da reflexão, nós também temos a difusão. A difusão. A difusão. O que é a nossa difusão? A difusão é a luz atinge uma superfície rugosa de cor clara, né? De cor clara, retornando ao meio original de propagação, retornando ao meio original de propagação, não de forma regular. Ou melhor, posso escrever assim. Não de forma regular, eu posso escrever. A luz atinge uma superfície rugosa, de cor branca clara, retornando ao meio original de propagação de forma irregular. Irregular. Como é que eu vou fazer isso? Vamos imaginar, eu não tenho uma superfície lisa, eu tenho uma superfície rugosa. Eu vou até aumentar essa rugosidade. Eu tenho uma superfície rugosa. Então, ao ter essa superfície rugosa, o que vai acontecer? A luz vai incidir aqui. Eu vou retornar aqui, nesse ponto. Nesse ponto, ela incide aqui. Ela retorna aqui, ó. E aí, ela pode fazer várias coisas. Ela incide aqui. E ela retorna aqui, ó. Não foi de forma regular. É de forma irregular. Isso é a difusão. A luz atinge uma superfície rugosa
de cor clara, retornando ao meio original de propagação de forma irregular. Irregular. E aí, nós temos também outro fenômeno. Esse também nós vamos estudar bastante, que é a refração. A nossa refração. E o que é a refração? Vamos lá. É o seguinte. Refração. A passagem da luz de um meio material para outro meio diferente. Esse fenômeno aqui, gente, olha lá, esse fenômeno é o fenômeno quando você vê o seu pé dentro da água. Então, são dois meios, né? Ar e água. Então, você vai ter dois meios diferentes. E aí, a luz vai passar de um meio para o outro. E aí, vai sofrer um desvio. Ou, vamos entender, deixa eu te mostrar. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma superfície plana. Eu tenho o meio A e o meio B. Isso quer dizer que a luz ela vai incidir. Ó. Lógico, ela pode refletir, né? A luz vai incidir. Lógico que ela pode refletir. Só que ela sofre um desvio. Ela fica mais lenta. Nossa, sofreu, incidiu. Ela sofreu um desvio. Ela pode ficar mais lenta ou mais rápida. Isto nós não vamos estudar agora, né? Mas nós vamos estudar isso separadamente. Ó, eu vou até traçar aqui para você ver um ângulo, ó. Se eu traçar aqui, ó, diminuiu esse ângulo, ó. Diminuiu. A outra ficou torta ali, ó. Vou fazer uma linha retinha aqui. Tá vendo que o ângulo diminuiu, né? Então, isto é a nossa refração. Nossa refração. E aí, temos o último fenômeno que nós vamos estudar, que é a absorção. A absorção. O que é a nossa absorção? A luz atinge uma superfície de cor, ó, escura e sem polimento, não ocorre, não ocorrendo a refração, não ocorrendo a refração ou reflexão. Não ocorre nenhum dos dois, né? Nem absorção, nem reflexão.
Isso quer dizer que acontece o seguinte, ó, gente. Ela vai incidir, vamos imaginar que eu tenho aqui um meio escuro, pus até pretinho, bem escuro. O que vai acontecer? A luz vai incidir. Ó, a luz incidiu, não ocorre nada, ela vai absorver essa luz aí, certo? Foi massa a Feira de Ciência nossa, no ano passado. E, então, gente, podemos fazer uma Feira de Ciências online, o que vocês acham? Mas não tem a graça de se estressar montando coisa. Tem, cada um monta o seu em casa. Ah, mas não tem a graça estar com a galera montando, ajeitando as salas. Também. Aí grava. Dá para fazer uma Feira de Ciências online. Podemos até pensar nisso. Meu Deus. Não. Ah, tá, cada um faz um experimento aí, pode ser. Né? Não. Vamos pensar, eu vou pensar nisso aí. Galerinha, e é isso aí, ó. Basicamente, nós temos essa ideia aí de... Eu só vou fazer um comentário. Vocês vão... Essa primeira parte não tem muita conta não, viu? Essa aula de hoje é mais conceitual, mais tudo isso aí, né? E aí, o que nós temos aí é bem mais conceitual. O que nós podemos ter aqui, onde que vai ter conta? Nós vamos ter conta aqui na reflexão, vai ter uma continha, na refração e na absorção, tá? Nós vamos ter uma continha. Basicamente, é só isso aí. Que acaba a nossa aula? Menos de 20 minutos. Menos de 20 minutos. Então, eu vou só comentar mais uma coisinha, e aí, porque eu tô sem um módulo aqui, eu não tô nem ele aberto aqui. Eu vou abrir. Deixa eu ver onde está. PH. Não é Crédito Colorado, não. Os fenômenos que nós vamos estudar aí. Que nós vamos estudar uma coisinha que ele pode te cobrar. O que ele pode te cobrar aí? Ele pode te cobrar. Deixa eu abrir aqui o módulo nosso. Pessoal, nós já estamos no módulo 3, tá? Vocês têm quantos módulos? 4, não é isso? Isso. Então, nós estamos indo bem, estamos bem tranquilos. Nós não vamos perder nenhum conteúdo. Por que não vamos perder nenhum conteúdo? Graças a Deus, nós estamos, né, passando super bem Passamos super bem, não, né? Preso em casa. Mas o conteúdo está sendo dado de forma que fosse presencial, tá? Aí basta vocês estudarem, basta vocês tirarem dúvida. Eu vou pegar aqui o módulo, nós estamos entrando na terceira unidade, não é isso? Já acabamos a terceira unidade? Não, como é? Não, a gente tá entrando na terceira unidade. Então, terceira unidade, terceiro módulo, né? E aí, quarta unidade, quarto módulo. A ideia é essa mesmo. Não estamos nada atrasado. Então, vocês têm avaliação até que dia? Amanhã. Ou depois de amanhã, no caso. Até sexta. Até sexta, aí depois termina, né? Beleza. É porque minhas provas foram as iniciais. Todo o conteúdo, se vocês darem uma olhada, e depois podem até confirmar. Se ficou alguma coisa para trás, me avise. Eu
tenho quase certeza que não. Não é? Eu tenho certeza que não. Mas, qualquer dúvida... Gente, na introdução à óptica, ele fala... É porque eu estou abrindo o módulo aqui. Ele fala para estudar os conceitos fundamentais, os princípios... Ah, câmera escura. Eu preciso estudar uma coisa aqui. Câmera escura. Vocês conhecem o que é uma câmera escura? Conhece ou não? Sim, Já fizeram isso? Já estudaram câmera escura? a gente fez isso ano passado, no nono Ah, ano. foi, estudou óptica, não foi? Aham. Vocês chegaram a visitar o do segundo ano, ano passado? Sim, Não lembro. Mas algumas pessoas acham que sim. sei lá, não lembro. Mas eu acho que sim. Foi uma toda verde, professor? Foi uma. Não, toda vez foi o primeiro ano, eu acho. Foi uma que só era coisas de física. Ah, eu Foi. lembro, eu lembro. Foi na sala 8, não foi? Foi, na sala grandona lá. Eu acho, Foi, né? eu acho que eu vi. Tem muita coisa aí. Dá para fazer muita coisa. Que teve até o Esse ano, experimento do negócio que voava. do foguete, Sim. Foi isso mesmo. Que foi na tem quadra, o outro foi lá no negócio. Lá dentro. na verdade, que não dá para fazer. Esse ano foi tudo errado, foi tudo diferente, né? Mas a nota livre de vocês, ou nota, como é? A nota, como é que chama? Hadas? As hadas, eu não trabalhava com hadas, não. E não estou nem trabalhando também. Eu mandava fazer um experimento. E aí, no final, lógico, esse experimento, ele ficava já para a Feira de Ciência. O pessoal do segundo ano, que hoje é terceiro ano, fez muita coisa. Ah, sonho. Fez muita coisa mesmo. Mas o ano que vem estão aí, o ano que vem. Eu não sei se volta, não. O que vocês acham? Se fosse para Ano que vem voltar tem que hoje. voltar. Tô esperando o meu churrasco do ensino médio desde da época que eu estudava de tarde. Tem um churrasco no ensino médio, né? Deixa eu ver, o churrasco vai ser o ano que vem. Ou vai ser no assunto do ano que vem. Pois então, tem que dar certo próximo ano. Coronavírus que lute. E aí, se voltasse às aulas hoje, vocês voltariam? Por mim, talvez sim, talvez não. Essa é a vacina. Obrigado. Como Se tivesse a Carol? vacina. Eu também acho que voltaria só com vacina. Eu não sei se eu voltaria, não, viu? Porque É além de você fácil que botar em não. risco nossa saúde, bota dos outros. Porque tem gente que tem o corona, mas não tem os sintomas. Então como é que eu vou saber? É difícil, né? Não é fácil, não. Não é brinquedo, não. Galerinha, a câmera escura de orifício, ela é uma questão ela é física, mas é matemática, entendeu? Como é isso? Como é isso, professor? Ela é o quê? Ela é física e matemática, né? Ela é uma questão física e matemática. Vamos ver isso aí? Vamos olhar como é a câmera escura? Deixa eu te mostrar. Vamos ver se eu consigo desenhar legal. Eu tenho aqui uma caixa. Uma caixa. Essa caixa, ela basicamente... desenho feio. Vocês sabem fazer um dado? Um dado é feito assim, ó. Vou tentar fazer esse dado aqui. Um dado. Que, na verdade, essa parte aqui, ó, esse dado, ele é escondido, então ele tem que ser pontilhado, ó.
eu tenho uma caixa. Aí, claramente, é uma caixa. Só que essa parte da caixa aqui, ela é pintada. Ela só tem um orifíciozinho aqui. E toda ela é pintada. Caixa conhecida também como caixa preta. Como caixa. É até legal desenhar nesse tablet. Vocês podem fazer isso em casa. Dá para fazer uma câmera escura, até com o próprio celular. Então, mas vocês estão percebendo que tem um orifício lá, né? Então, eu vou colocar aqui um objeto aqui de frente, certo? Vou colocar um objeto aqui, ó. Uma seta para a gente definir. Então, o que vai acontecer? Vai passar um raio de luz. Um raio de luz, ele vai passar aqui pela ponta e vai passar pelo orifício. Então, um raio de luz passou pela ponta, passou pelo orifício. Outro raio de luz vai Professor, passar... eu saí da ligação porque minha internet aqui dos dados acabou. Viu? Depois você assista a aula que eu vou mandar o link. Ó, passou outro raio de luz aqui. Não, Mas você mas eu pensa, estava na aula até na estante porque caiu a foto. certo? Então, nós vamos ter aqui a imagem, ó. Professor, Oi. o senhor vai enviar esse vídeo no grupo ou vai postar no YouTube? Vou postar lá no YouTube. Certo? Eu posso postar no YouTube e enviar o link para ir para a sala, o WhatsApp. Gente, vocês viram que formou a imagem. Primeiro, a imagem é formada invertida. Mas eu não quero saber disso agora, não. O que eu quero saber? Que aqui eu tenho uma distância. Essa distância daqui até o buraquinho, eu vou chamar de distância de quem? Do objeto. Essa distância daqui do buraquinho até a imagem, eu vou chamar de distância de quem? Da imagem. Aqui, esse tamanho, eu vou até baixar ele aqui. Esse tamanho aqui, eu vou chamar de quê? De objeto. O tamanho do objeto. E esse tamanho aqui, eu vou te apagar também. Esse tamanho aqui, eu vou chamar o tamanho da imagem. Então, na verdade, se você for olhar, formou, esse eu vou ter pôr de preto, formou, na verdade, dois triângulos, ó. Esse triângulo e esse triângulo. Esse triângulo 1 aqui, ó, que é esse. Esse triângulo 2, que é esse. Então, eu tenho aqui, ó, objeto, e quem é esse tamanho aqui, ó? Essa distância, a altura, DO. Do outro lado, eu tenho imagem, e quem é essa distância aqui? TI. Então, por semelhança de triângulo, lado, ângulo, lado, ou lado, 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 eu tenho que o objeto está por o tamanho da imagem, assim que a distância do objeto está para a distância da imagem. Vou pôr aqui não, vou colocar aqui embaixo, aqui, para vocês entenderem. Tá o seguinte, o objeto, o tamanho do objeto está para o tamanho da imagem, assim que a distância do objeto está para a distância da imagem. Isto é semelhança de quê, gente? De triângulo, certo? Nossa semelhança de triângulo. Isso é a câmera escura de orifício. Tudo beleza? Nossa aula está acabando. Ela foi isso aí hoje, né? Nossa aula acaba 10h40 ou 10h50? 40. 10h40. Então, tá aí todo o nosso conceito, tá? Toda nossa ideia de câmera escura, né? De efeitos. Então, amanhã, copia esse assunto. Eu vou
Eu vou ser bonzinho com vocês. Vocês são foda. Salvar. Vamos lá. PDF. Vou enviar lá no grupo do WhatsApp, tá? Tá aí. Aê! Beleza? Então tá salvo aí, gente, a nossa aulinha. Então, até amanhã. Valeu, galera. Amanhã, nesse bate-horário, nós vamos resolver exercício. Hoje teve pouca gente. Responda lá o formulário de frequência, viu? É o mesmo sempre, é o mesmo agora. Responda o formulário de frequência. Quem perdeu a aula, agora eu envio um vídeo. Agora não, no final da manhã, eu envio o vídeo. Beleza? Tchau para vocês. Valeu. Tchauzinho.